No campo da justiça, refiro apenas um trabalho que eu desenvolvi no Laboratório da Expressão Facial da Emoção e apresentei na última conferência da American Psychological Association e que tem a ver com o efeito do olhar na percepção ou na detecção das incongruências emocionais, mais conhecidas por mentira. E, de facto, o estudo em si, feito com portugueses, veio revelar o quanto é importante o olhar. Nós analisamos o olhar de cima para baixo, isto é, horizontal, vertical, analisamos o olhar da esquerda para a direita, analisamos o olhar, nomeadamente ao nível da pupila, da dilatação, da medríase e da miose. E estes dois aspectos, a miose e a medríase, são fundamentais, porque quando não há movimentos musculares, isto é, quando não temos qualquer vestígio do movimento muscular, nós temos de olhar para os olhos. E há determinados músculos, antes de falar em concreto dos olhos, há determinados músculos que o cérebro não nos permite, a nós, de forma voluntária, controlar. E um deles situa-se nesta zona que é o orbicularis oculi, ou seja, nós não controlamos voluntariamente este músculo em situações de incongruência emocional. Um exemplo. Quando nós estamos a prestar depoimento em sede de interrogatório e ou inquirição e estamos a tentar ocultar alguma situação que não corresponde à situação vivenciada, há duas situações que ocorrem ao nível da expressão, isto é, o cérebro é confrontado com uma situação que não é real, com uma situação que tentamos passar para o outro, que está à nossa frente, em sede de interrogatório, para a verificação real. O que significa que existe um confronto entre aquilo que eu realmente sei e aquilo que tento transmitir. E quase que automaticamente há uma contração involuntária do orbicularis oculi, ao nível da microexpression, ou seja, da microexpressão, o que nos dá uma indicação clara e precisa de que a pessoa não está a ser congruente emocionalmente. Para além de outras situações que podem ocorrer na face humana nessa situação. É importante terem atenção que o Código de Ekman também releva e tem atenção situações como o nervosismo, a ansiedade, a dificuldade da pessoa em falar em situações de confronto judicial ou policial. Portanto, o Código de Ekman aplica-se em qualquer circunstância. Voltando então ao olhar. O olhar é de facto importantíssimo. Não sei se os olhos são espelho da alma ou não, mas que são um espelho de congruências emocionais, isso não tenho dúvidas. Ou seja, quando há qualquer situação de verificação de confronto entre aquilo que eu penso e aquilo que eu quero que os outros pensem, daquilo que eu vi ou daquilo que eu sei, há de facto dois aspectos que contribuem para essa detecção. Em primeiro lugar, a miose e, em segundo lugar, a medríase. O segundo contexto ao qual eu considero importante aplicar o Código de Ekman ou toda a teorética da expressão facial da emoção é a educação. Remeti há uns meses ao Ministério da Educação uma proposta séria e fundamentada de um programa de literacia emocional para a aplicação nas escolas portuguesas. Eu considero que identificar, reconhecer e usar as emoções básicas são três verbos que devem ser bem conjugados e em qualquer tempo nas escolas portuguesas. Ou seja, numa altura em que se fala de agressividade e até de violência nas escolas, o facto das próprias pessoas estarem aptas a reconhecer nos outros e em si próprias as expressões faciais, de facto contribui para que haja uma diminuição desse tipo de agressividade e haja também uma diminuição de uma possível ou provável violência. Por fim,
um outro contexto. É o contexto da saúde. Neste momento, no Laboratório da Expressão Facial da Emoção, estamos a desenvolver um projeto muito interessante e que tem a ver com aquilo que eu denomino da cartografia da dor humana, ou seja, a identificar marcadores faciais que nos possam levar a uma identificação imediata do tipo de dor que a pessoa está a padecer e está a exibir ao nível da face. Temos alguns resultados já interessantíssimos, alguns que contrariam na íntegra aquelas indicações que existem em algumas escalas que são utilizadas ao nível clínico, nas quais aparece apenas e só um traço para identificar um determinado comportamento da face. Isso é utilizado hoje em linguagens das redes sociais e também utilizada em situações de comunicação rápida. Essas comunicações dão uma indicação apenas e só do movimento. Se eu estou alegre, há a colocação de uma curva. Se estou triste, há a indicação da mesma curva, mas de forma contrária. O que significa claramente que esta indicação é apenas e só de um movimento, não tem em conta, por exemplo, toda a face. E é importante também aqui dizer-vos que, quando se analisa o sorriso humano, o sorriso não é apenas e só desta parte para baixo, ou seja, não é só uma configuração dos lábios para baixo, mas sim o sorriso é um sorriso de face inteira. E aqui também os olhos são muito importantes, para além do movimento dos zigomáticos, quer o zigomático menor, quer o zigomático maior. Por conseguinte, ao nível da saúde, a identificação imediata de um padrão, de uma cartografia da face humana é essencial. E nós, neste momento, temos já alguns resultados importantes e que vamos depois divulgar de forma pública. Ou seja, e para terminar esta parte, e depois estaria disponível para as vossas interrogações, legítimas interrogações, é importante dizer-vos que, à semelhança do ADN, nós, na área da expressão facial da emoção, também temos marcadores, e esses marcadores são fidedignos e estão cientificamente comprovados. Aquele caso daquela criança inglesa que desapareceu no Algarve, houve algumas das televisões levaram lá pessoas para observar a cara da mãe. Foi muito criticado. Foi na linha disto que o Sr. teve agora a expor? Ou é outra coisa? Não sei. Houve gente que criticou muito, que aquilo não se via nada, que era estar a tirar conclusões e a acusar a mãe. Não sei se isso tem a ver. Agradeço. Muito obrigado pela sua pergunta. De facto, a pergunta é pertinente na medida em que esse é um dos casos públicos aos quais as pessoas, de forma legítima, aplicaram as suas opiniões. O facto de uma mãe não chorar em público não significa claramente que a mãe não chora por ter desaparecido a criança. Eu lembro-me na altura, eu estive num programa da RTP, no Prós e Contras, e fui taxativo quando disse que todo e qualquer discurso que se faça na área da expressão facial da emoção, o mesmo tem de ser sustentado em critérios, métodos e técnicas científicas. Isto é, quando me convidaram a participar no programa, eu desde o início disse claramente que não ia participar num show e não ia dizer aquilo que não devia dizer, apenas e só para que o programa tivesse mais ou menos audiências. Isto é, a minha participação foi feita ao abrigo de duas ideias fundamentais. Em primeiro lugar, divulgar de forma pública e num programa de grande audiência o que se faz de forma científica na área da expressão facial da emoção. E em segundo lugar, dar a minha opinião sobre aquilo que analisei da expressão facial da mãe da menina que refere. E não só da expressão facial. Ou seja, nós tivemos acesso
diversas imagens, quer fotografias, quer vídeos, de diversas entrevistas que foram dadas pelos pais da criança e analisámo-las de forma sistemática e aplicando o Código de Ekman e aplicando todos os critérios científicos. E na altura, isso é público, está gravado, podem encontrar isso na internet, está na RTP, aquilo que eu disse foi que em determinados comportamentos de exibição, a mãe e o pai da criança apresentam incongruências emocionais, o que significa que, do ponto de vista da análise científica, é preciso ter em atenção esse tipo de comportamento. Porque, respondendo a determinadas perguntas, os pais apresentam comportamentos de incongruência emocional. Isto é, significa que não existe uma congruência entre aquilo que é dito e aquilo que de facto certamente se passou. Eu aproveito a sua pergunta para reforçar, porque na altura João Pinheiro não estava cá, uma crítica que foi feita pelo professor Paul Ekman e que eu subscrevo, já o disse e reforço, e que tem a ver com o facto de as pessoas utilizarem critérios que não estão validados cientificamente para avaliar a face humana. Eu, nesse programa, também fui crítico para com um colega que estava ao meu lado, um psiquiatra espanhol, o qual referiu taxativamente que, e cito, a face da Kate é uma face fria de uma mulher que estará a mentir e que apresenta a face como se fosse uma jogadora de póquer. Ora, esta afirmação é uma afirmação que qualquer pessoa do senso comum pode fazer. É completamente vazia de suporte científico e, mais do que isso, pode sustentar-se numa situação que, também o dizem, se chama morfopsicologia. Eu devo dizer que essa é uma situação completamente ultrapassada. Desde o tempo de Corman e de Lombroso, ou seja, que na altura se pensava que o facto da pessoa ter um nariz grande, os olhos grandes, as orelhas grandes, ter uma face mais redonda ou menos redonda, que era indiciador de um determinado comportamento. Isso não tem qualquer fundamento científico, ou seja, não há, para além de uma cientificidade, não há estudos feitos pelos pares, pelos meus colegas, que atestem que a morfopsicologia, de facto, pode responder por isso. Portanto, quando se fala do chamado Pinóquio, é importante dizer que qualquer mentira ou incongruência emocional não dilata o nariz humano. E, portanto, dilatava no Pinóquio, mas não e o Pinóquio é de madeira. E não dilata, como é óbvio, na pessoa. O que significa que temos de ter muito cuidado quando falamos destas coisas, porque estamos a falar de pessoas e só falando cientificamente das situações é que é possível falar dos casos e das pessoas. Da mesma forma que falamos de ADN e de marcadores de ADN, também temos marcadores na área da expressão facial. E esses têm de ser cumpridos na íntegra para que se possa falar de uma incongruência emocional. Muito obrigado pela sua pergunta. Bem, não sei se têm mais alguma questão. Enquanto pensam nessa questão, eu queria dizer-vos que trouxe também uma outra imagem e que também podem constatar no livro e que tem a ver com o Código de Ekman, e nomeadamente das 7 emoções básicas. Se me permitem, eu vou apenas revelar 5 dessas 5 emoções e vou deixar as 2 para que depois, analisando o livro, possam apresentar a distinção entre essas 2 emoções básicas. A primeira emoção básica que estão a ver, julgo que estão a ver, porque eu não estou a ver, como devem calcular, eu estou a ver aqui à frente, é facilmente identificável, é a emoção básica, a alegria. E nós constatamos a alegria através de uma configuração muscular muito própria, nomeadamente com a contração do orbicular óculo, quer o esquerdo, quer o direito, de forma intensa, este aqui que eu falei anteriormente.
e também com a contração e elevação dos zigomáticos maior e menor. Menor e maior, para cima. Aquilo que nós realmente podemos considerar a elevação das bochechas. Depois há também a exibição da fileira dentária superior ou das duas fileiras, depende, se for um riso de felicidade, nós podemos exibir as duas fileiras dentárias. E quando exibimos as duas fileiras dentárias, estamos a falar na tipologia do sorriso humano, de um sorriso largo. Se exibirmos apenas a fileira dentária superior, estamos a falar do sorriso superior. E se não exibirmos qualquer das fileiras dentárias, mas apresentarmos um movimento, mesmo que seja subtil, ao nível da face, significa que estamos a falar do sorriso fechado. E o sorriso fechado é aquele que podem constatar no rosto da Mona Lisa. Independentemente de colegas, de investigadores, afirmarem que o sorriso se vê mais da direita, da esquerda, de cima ou de baixo ou de frente. É um sorriso fechado. E os estudos científicos que eu fiz na área do mecanismo da atração humana revelam claramente que o sorriso fechado é o mais sedutor. Ou seja, no mecanismo de atração entre homem, mulher, mulher e mulher e homem, por exemplo, o sorriso fechado é aquele que mais atrai nessa situação. Será que Leonardo da Vinci já sabia disso? Bom, essa é uma pergunta que vai ficar sem resposta. Portanto, a primeira emoção básica é a alegria. A segunda emoção básica, e permitem-me que siga esta ordem, não por razão especial, mas é a ordem que está no livro. Aliás, eu fiz questão de, antes de definir as emoções básicas no livro, dizer o que é que significa cada uma delas e quais são as suas características fundamentais, ou seja, a sua assinatura digital. Não coloquei na legenda desta fotografia que está também no livro, não coloquei a identificação das emoções básicas de forma propositada, para que a pessoa possa ter também a liberdade de tentar identificar as emoções básicas. A segunda emoção básica que aqui aparece, esta, é a emoção básica desprezo. Devo dizer-vos que é a emoção que registra ao momento menos estudos científicos, mas registra estudos científicos suficientes para que possamos enquadrá-la como emoção básica. Aliás, até há cerca de 2, 3, 4 anos, as publicações científicas apenas indicavam 6 emoções básicas. O desprezo é caracterizado essencialmente por uma contração do músculo, quer do lado direito ou do lado esquerdo, mas só de uma vez, não os dois ao mesmo tempo, e também é verificável através do olhar. Ou seja, quem sente ou manifesta desprezo faz sempre esta situação. Depois temos a emoção básica cólera, ira, raiva, são termos semelhantes para definir a mesma coisa. A cólera é das emoções que registra muitos estudos. O último estudo na área da expressão facial da emoção que eu desenvolvi foi passar grande parte do meu tempo, o ano passado, a ver os jogos da Primeira Liga, e a da altura já estava a ficar um pouco farto de ver jogos de futebol, na medida em que vi os jogos praticamente todos, 90 mais alguns minutos de desconto, para verificar qual era a emoção básica mais exibida durante os jogos de futebol. E de facto a emoção básica cólera foi aquela que apareceu com mais recorrência nos jogos de futebol. Mas uma situação curiosa, e eu depois posso contar-vos aqui um exemplo, uma situação curiosa que eu verifiquei tem a ver com o facto de também constatar emoções mistas, principalmente quando há um momento alto no jogo de futebol, que é marcar um golo. Ou seja, quando um jogador marca um golo, e eu agora peço-vos para quando estiverem a ver um jogo de futebol, se gostarem de futebol,
verificar bem a face do jogador, notarem que ele invariavelmente apresenta duas emoções que são mistas e que parecem contraditórias. Para além da alegria, que se nota claramente, também podem notar a emoção cólera. Se tiverem a oportunidade de elaborarem uma sobreposição das duas emoções, isto é, pegarem nesta emoção, colocarem-na por cima desta, ou colocarem esta e colocarem-na por cima daquela, vão verificar que aquele é de facto o mapa do rosto de um jogador de futebol. Há um exemplo que eu analisei em detalhe, que é um exemplo de um jogador muito conhecido e que marca muitos golos, e que de facto, para além da questão da face, ele é muito efusivo do ponto de vista corporal, nota-se nos músculos que apresenta, mas essencialmente a mim interessa-me, com devido respeito pela comunicação não verbal, que também me interessa-me muito, como eu costumo dizer, do pescoço para cima. O que significa que, quando analiso a expressão facial desse jogador, noto claramente que tem quase sempre emoções mistas. Por um lado, fica contente por ter marcado o gol, mas por outro lado, demonstra agressividade e cólera, e isto tem uma justificação, para além de uma justificação hormonal, tem uma justificação do ponto de vista social. Isto é, quem assiste a um jogo de futebol não é apenas e só daquela equipa, também tem outra equipa a jogar. O que significa que, quando eu marco um golo, eu tenho de mostrar à outra equipa que fui capaz de marcar esse golo. E, por vezes, a cólera é a forma de o fazer, isto é, demonstrar que eu fui capaz. Devo dizer-vos que em tempos, já que estou aqui em Lisboa, vou dar-vos um exemplo, na altura em que o Boa Vista estava na chamada Primeira Divisão, pediram para analisar um vídeo de um jogo em que um jogador do Benfica, chamado Petit, que já não está cá, a jogar em Portugal, joga no estrangeiro, teve um comportamento muito interessante para com um árbitro, e então ouvi as imagens do Petit e daquele árbitro. E vi as imagens do ponto de vista da micro-expression, ou seja, da microexpressão. E o que eu reparei é que em 4 ou 5 segundos, por exemplo, ou num quarto de segundo em primeiro lugar, verifiquei que um jogador foi capaz de chamar não sei quantos nomes a um árbitro e foi capaz de ter um comportamento agressivo tão violento que eu estipulei em duas situações. Em primeiro lugar, o comportamento do jogador e o comportamento do árbitro. Impávido e sereno, a ouvir tudo e mais alguma coisa do jogador. E, por outro lado, verifiquei uma outra situação, que tem a ver com a complexidade e a agressividade de quem está a ter aquele comportamento. Vi uma imagem numa revista de uma pantera e de um tigre, exatamente da mesma maneira, fiz o decalque dessa imagem e está exatamente a mesma coisa, ou seja, nota-se que o comportamento humano acaba por ser um comportamento muito pulsional e, em certa medida, animal, ou seja, a forma como a cólera é exibida dava a entender que era exatamente igual quando, por exemplo, o tigre abre a boca e demonstra toda a sua agressividade. Estudar a cólera é, de facto, muito interessante, e até estudar a cólera nas escolas portuguesas é interessantíssimo. A quarta emoção básica é a aversão. Devo dizer-vos que estas emoções básicas são básicas e universais, ou seja, qualquer ser humano as apresenta, em qualquer parte do mundo, e independentemente do grupo étnico. A aversão é caracterizada essencialmente pela tentativa imediata de cerrar todo e qualquer orifício que permita uma contaminação. Sempre que nós comemos alguma coisa, não é preciso dizer ao cérebro: eu não gosto disto. A face fala. Ou seja, qualquer coisa que eu não gosto, manifesto claramente. Nota-se também um movimento ao nível das narinas, ou seja, a tentativa de cerrar completamente as narinas. Há também uma pressão acentuada ao nível dos orbiculares óculi e fecha-se por completo a boca. Estas duas são as tais, se me permitem, e foi esse o acordo, são as duas que eu não vou revelar quais são, ou seja,
que eu gostaria que, num exercício de boa vontade, tentassem verificar quais são. Uma delas é das mais estudadas na área da expressão facial de emoção. É aquela que melhor está cartografada, isto é aquela da qual temos mais estudos. E é daquela que nós mais precisamos, embora precisemos das outras também, mas é daquelas que nós de facto precisamos para sobreviver, para viver. A outra é a emoção que nem é positiva nem negativa, é chamada emoção que eu chamo de NIN, ou seja, é a emoção NIN. Como sabem, nós temos emoções positivas, universais positivas e negativas. E a única negativa que aqui temos é a tristeza. A outra é a NIN, aquela que eu não digo qual é, que já sabem, certamente, e as outras são todas positivas. Por fim, a emoção tristeza. A tristeza é uma emoção que se define claramente por um padrão de rosto descaído, no qual não há uma contração dos músculos do ponto de vista da intensidade e da duração. Quase que se trata de um rosto ou de uma face em que tudo cai, ou seja, não há, para além da não contração muscular, há aquilo que eu considero uma exibição de um rosto quase sem movimento. Mas existe este movimento na tristeza. Portanto, estas são as 7 emoções básicas que nós estudamos quando estudamos a expressão facial. Não sei se têm mais alguma pergunta. Se estão esclarecidos. Sim, faça favor. Eu não estou a ouvi-lo, desculpe. Antes de mais nada, boa noite. Boa noite. Gostava de perguntar se o código do Ekman tem alguma maneira de dar a volta a situações não tão comuns, como, por exemplo, uma paralisia facial. Se há alguma maneira de conseguir identificar emoções, mesmo nas pessoas que têm essa condição. Muito obrigado pela sua pergunta. E é de facto outra pergunta pertinente, à semelhança do que feita pela senhora. Na medida em que, quando nós falamos da expressão facial, parece que estamos apenas e só a falar de pessoas, se me permitem a expressão para perceberem melhor, normais. As outras pessoas com paralisia cerebral, facial, unilateral, por exemplo, uni ou bilateral, são pessoas normais. Mas para que possam perceber estas diferenças, vamos usar a palavra normal e anormal. O que é que isto significa? Nós não falamos apenas e só de paralisias uni e bilateral, falamos também de paralisias ao nível da face na sua integralidade. Por exemplo, quando falamos de uma síndrome chamada Moebius. É uma raríssima, portanto é uma doença rara, mas que ocorre em determinadas faces. E vamos então primeiro falar desta patologia. Por exemplo, quem é portador do síndrome de Moebius tem muita dificuldade, ou às vezes uma total dificuldade, em movimentar os músculos da face. Aliás, há uma investigadora que, na área da expressão facial da emoção, que sofre desse síndrome e está a estudá-lo. Nada melhor do que ter à face, não à mão, ter à face a própria patologia, neste caso. De forma infeliz, mas aproveita essa situação. E o que ela diz, e eu uso esse exemplo, é que é perfeitamente identificável a estrutura na qual é criado, por exemplo, o sorriso humano, ao nível do cérebro, só que ela não consegue exibi-lo ao nível da face e faz um esforço enorme para exibir, neste caso, o sorriso ou outras emoções básicas. Por exemplo, quando pretende manifestar alegria através da face, o que sucede muitas vezes é que manifesta cólera. Porquê? Porque faz um esforço
gigantesco para mostrar, para tentar com que os músculos faciais mostrem essa emoção básica, a alegria, que acabam por mostrar indícios e marcadores de cólera. Não são marcadores totais, mas são alguns marcadores de cólera. Quanto à questão da e da bilateralidade da paralisia, como sabem, se for única, só uma parte do rosto que está afetada, que acontece muito também em Portugal. Eu também já estudei alguns casos, e noutros casos há de facto uma afecção das duas partes da face. Eu devo dizer-lhe que o código de Ekman também prevê essa situação. Da mesma forma que prevê a situação de ansiedade, de desconforto, de nervosismo, também prevê as situações relacionadas com afecções ou patologias ao nível da face. Porque através de uma ressonância magnética é possível detectar a zona cerebral na qual é exibida uma expressão facial. É óbvio que, por exemplo, sempre que o córtex cerebral ou outra estrutura que está intimamente ligada à expressão facial ou à criação dessa expressão não identificar de imediato o padrão ou a matriz da expressão facial, significa que, ao nível ocular, vamos ter alguma dificuldade em identificar. Mas ela está lá. O que é preciso é identificar depois os marcadores, e isso faz-se através do código de Ekman. Muito obrigado pela sua pergunta. Bem, não sei se têm mais alguma questão. Bem, se não têm então mais nenhuma pergunta sobre a expressão facial, eu gostaria de apenas mostrar alguns exemplos daquilo que é possível fazer na área da expressão facial, utilizando algumas ferramentas que estão disponíveis em diversos software. A aplicação deste tipo de aplicações permite, como eu costumo dizer, em primeiro lugar, brincar com a face, porque nem sempre nós devemos estar a ter trabalho duro e puro científico, mas brincando a face e tendo movimento a face, é possível, por exemplo, estabelecer alguns padrões de comportamento, como este, que é uma das tais emoções que não está identificada, que eu não identifiquei, ou seja, no qual é possível hoje em dia, esta é uma aplicação simples, um trabalho simples. Nós desenvolvemos no Laboratório da Expressão Facial de Emoção mais de uma trintena de aplicações informáticas, nomeadamente para acompanhamento de fobias, há fobos, há Alzheimer, há Parkinson. Por exemplo, uma descoberta que fizemos, foi essencialmente sobre a possibilidade dos doentes de Alzheimer conseguirem reconhecer familiares através de movimento constante de fotografias ou de vídeos desses familiares, ou seja, o movimento faz com que o cérebro acompanhe e identifique determinados comportamentos. Nós temos essa plataforma e não sei se estão a ver a imagem e de facto nós conseguimos fazer, aqui é a imagem do código. E esta aplicação trabalha duas áreas que são essenciais, mas não são todas as áreas, que são os olhos e é a boca. É possível verificar isto através da aplicação do código e depois há várias situações que podem perfeitamente controlar e que têm a ver com música, com colocar a situação dela ficar zangado, ficar triste, etc. Estas aplicações servem apenas para que treinem a identificação das emoções, mas para que estejam disponíveis para verificar a aplicação de código de Ekman, isso só se faz de forma científica.
É possível também gravar esta situação, como é possível colocar várias situações, por exemplo, a Polícia Judiciária Portuguesa utiliza alguns programas para verificar a situação do robô ou de alguém que necessita de ser identificado. Todavia, há outras situações que nós podemos também acompanhar. Isto é fácil de colocar isto, colocá-lo mais forte ou colocá-lo mais magro. Isto é possível fazer-se isso de forma a brincarmos com a face humana. E depois também é possível colocar este tipo de comportamento, fazer este comportamento extremamente agressivo, que certamente depois identifica como seja um comportamento de cólera. E depois, por fim, porque certamente também é importante, ver esta pessoa a dançar. Isto é fácil fazer-se, qualquer aplicação faz isto hoje em dia, não é? Isto é simples, mas é uma da atualidade da própria face. Isto pode acontecer também no dia-a-dia, se forem numa discoteca e filmarem os comportamentos ao nível da expressão facial, podem encontrar isto. Se não têm mais nenhuma pergunta, eu queria, antes de terminar, agradecer à FNAC, na pessoa do Dr. Francisco, o convite e a disponibilidade que sempre põe e o cuidado que sempre põe nestas sessões. Queria também agradecer a todos aqueles que se disponibilizam a participar em todos os meus estudos que fiz ao longo destes cerca de 25 anos de trabalho científico, porque para além de darem a cara, ainda se sujeitam a que eu faça alguns desenhos sobre a cara, ou seja, não sei se repararam que eu faço ali desenhos e isso certamente pode não ser nada agradável. E por fim, agradeço a vossa face e o vosso tempo. E já agora nunca se esqueçam que o sorriso é uma curva que tudo pode endireitar. Obrigado por terem vindo.